anteriormente. Se a vida existe potencialmente em tantos lugares do universo, não poderia uma vida inteligente, e até mesmo uma civilização tecnológica, também existir? As probabilidades dessas ocorrências foram calculadas pela primeira vez por Frank Drake em 1960. A famosa equação de Drake nos fornece as probabilidades estatísticas da existência em nossa galáxia de estrelas com planetas, de planetas com ambientes capazes de sustentar a vida, de vida em alguns dos planetas favoráveis à vida, de vida inteligente em alguns dos planetas que efetivamente 113/218 abrigam vida, e de civilizações tecnológicas avançadas produzidas pela vida inteligente que evoluiu nesses planetas. Drake descobriu que, dado o grande número de estrelas em nossa galáxia, é provável que existam 10.000 civilizações tecnológicas avançadas somente na galáxia Via Láctea. A equação de Drake foi atualizada e elaborada por Carl Sagan e colegas em 1979. As computações que eles empreenderam proclamam que não apenas 10.000, mas até 1 milhão de civilizações inteligentes poderiam existir em nossa galáxia. No final da década de 1990, Robert Tarmina aplicou essas equações a uma região que se estende até a 100 anos-luz da Terra e descobriu que mais de 8 dessas civilizações devem estar presentes no âmbito dessa distância de aceno que a separa de nós. Nos últimos 15 anos, 1.200 estrelas semelhantes ao Sol e espalhadas pela nossa vizinhança foram atentamente examinadas por astrônomos em telescópios terrestres, e a busca deles levou à descoberta de mais de 100 planetas extrasolares. Uma descoberta particularmente promissora foi anunciada em junho de 2002, o sistema planetário conhecido como 55 Cancri. Ele está dentro da distância de aceno, 41 anos-luz de nós. Pelo que parece, ele tem um planeta semelhante a Júpiter em massa e em órbita. Cálculos indicam que 55 Cancri também poderia ter planetas rochosos semelhantes a Marte, Vênus e Terra. Entretanto, essa é uma descoberta relativamente excepcional. A maioria dos outros sistemas solares em nossa vizinhança tem planetas bem diferentes, que se movem em amplas órbitas excêntricas, se afastando até muito longe de seu Sol hospedeiro para conseguir sustentar a vida ou se aproximando demais dele. Embora os planetas, pelo que parece, sejam extremamente abundantes em nossa galáxia e em outros lugares do cosmos, planetas 114/218 capazes de sustentar formas de vida avançadas poderiam ser relativamente raros. De acordo com Peter Ward, os níveis de radiação e calor são tão altos na maioria dos planetas que as únicas formas de vida que poderiam existir seriam uma variedade de bactérias do solo profundo. As probabilidades de que não haja outras civilizações avançadas além da Terra, dizem os cientistas, são astronômicas. Porém, mesmo se os planetas que têm a composição correta, a distância correta de sua estrela hospedeira, e a órbita correta fossem raros no universo, a existência de civilizações avançadas não poderia ser descartada. Há um número astronômico de estrelas e planetas, e, por isso, mesmo que as probabilidades a favor da existência dessas civilizações sejam astronomicamente baixas, elas não excluem sua existência real, mas apenas indicam que elas são relativamente raras.
à luz da descoberta de que os planetas já começaram a se formar. 1 bilhão de anos depois do nascimento do universo, as estimativas sobre a predominância da vida no universo precisam ser revisadas para cima novamente. Mesmo que os planetas que poderiam sustentar a vida sejam raros, e que a evolução neles seja lenta, sob condições favoráveis, é provável que formas de vida superiores tenham emergido em alguns planetas. Desse modo, civilizações extraterrestres poderiam muito bem existir neste universo. E algumas dessas civilizações poderiam ser mais avançadas do que a civilização existente na Terra, em nossa região da galáxia, estrelas que poderiam ter ao seu redor planetas capazes de sustentar a vida são, em média, 1 bilhão de anos mais velhos do que o Sol. A vida e a civilização poderiam ter surgido nesta galáxia 1 bilhão de anos ou mais antes de evoluírem na Terra. Um fator adicional precisa ser acrescentado às estimativas a respeito da predominância de vida e de civilizações no cosmos, o fator da informação. Num universo informado, a existência de vida, e também de civilizações avançadas, é muito mais provável do que num 115/218 universo convencional. Isso porque, por intermédio do campo a vida em qualquer lugar informa e facilita a evolução da vida em outros lugares. A evolução nunca começa do zero e não está à mercê do feliz acaso de que mutações aleatórias produzam organismos que acabem se comprovando viáveis num ambiente em mudança. A evolução da vida na Terra não dependeu de mutações aleatórias, nem precisou da importação física de organismos ou de proto-organismos vindos de outros lugares do sistema solar, como sugerem as teorias sobre as origens da vida por meio de semeadura biológica. Em vez disso, a sopa química da qual surgiram os primeiros proto-organismos foi informada pelas formas de vida que haviam evoluído em outros lugares no universo. A vida foi informacionalmente semeada na Terra, e não biologicamente, e sua evolução continua a ser informada pela vida onde quer que ela exista no universo. Poderia o cérebro humano captar informações extraterrestres? Os chamados povos primitivos têm uma notável faculdade de sentir ou sensoriar outras pessoas e seus ambientes além do alcance do olho e do ouvido. Mas nós, pessoas supostamente civilizadas, abandonamos essa faculdade quando passamos a contar com nossos sentidos corporais para nos informar sobre o mundo ao nosso redor. No entanto, como nos mostra nossa capacidade para sonhar, sonhar acordado e receber percepções profundas e outras impressões em estados meditativos e outros estados alterados de consciência, nos quais a censura que reprime informações anômalas é suspensa, nossa capacidade para ter acesso a uma ampla faixa de informações não se perdeu. Neste momento crítico da evolução da civilização humana seria particularmente importante cultivar nossa faculdade, desde há muito tempo negligenciada, de acessar a informação conservada no campo A. Poderíamos não apenas desenvolver laços mais estreitos uns com os outros e com a natureza, poderíamos também obter percepções 116/218 aguçadas a respeito de maneiras de lidar com os problemas da nossa civilização tecnologicamente evoluída, mas ainda bastante desorientada. Afinal, é provável que, mesmo sendo estatisticamente raras, talvez haja várias civilizações tecnológicas avançadas em nossa galáxia.
E em 100 bilhões de outras galáxias do nosso universo, algumas delas em planetas onde a vida evoluiu durante milhões, se não bilhões, de anos antes que ocorresse a evolução da vida na Terra. Se essas civilizações desenvolveram uma tecnologia poderosa, elas também poderiam ter enfrentado, em alguma fase de sua evolução, o desafio de encontrar meios de viver com esse desenvolvimento sem destruir seus planetas natais. As civilizações que venceram esse desafio descobriram meios de obter uma condição de sustentabilidade. Quais foram esses meios? A resposta deve estar no campo. A ter acesso a ele poderia ser a nossa vantagem, além do valor intrínseco de saber que não estamos sozinhos. Poderíamos obter vislumbres, talvez veigos, mas significativos de uma civilização planetária em harmonia com sua biosfera. Isso poderia fazer a diferença crucial entre seguirmos com passos desajeitados em meio às sinistras e arriscadas apostas de um jogo de tentativa e erro, e nos movermos com sabedoria intuitiva em direção a condições sustentáveis dinamicamente harmonizadas, que civilizações mais maduras já conseguiram atingir em seus planetas natais. O futuro da vida no cosmos. A razoável certeza de que a vida, e até mesmo as formas de vida avançadas, existem em outros planetas não nos diz que a vida existirá para sempre. O fato é que a vida não pode existir indefinidamente no 117/218 universo. Os recursos físicos necessários para uma vida baseada no carbono, o único tipo de vida que conhecemos, não duram para sempre. A evolução das formas de vida conhecidas depende de uma faixa de temperaturas estritamente limitada e da presença de uma variedade específica de compostos químicos. É provável que esses fatores existam em vários planetas desta e de outras galáxias, em planetas que tenham as condições químicas e térmicas corretas, e que estejam situados à distância correta de suas estrelas ativas. Porém, sejam tais planetas muito abundantes ou relativamente raros, as condições que eles oferecem para a sustentação da vida estão limitadas no tempo. A razão principal é que a fase ativa das estrelas cuja radiação impulsiona os processos da vida não dura para sempre. Mais cedo ou mais tarde, as estrelas esgotam o seu combustível nuclear, e então elas encolhem até o estágio de anã branca ou se desintegram numa explosão de supernova. A população de estrelas ativas não é infinitamente reabastecida neste universo. Mesmo que novas estrelas continuem se formando a partir da poeira interestelar, virá um tempo em que não nascerão mais estrelas. Mesmo que a dimensão do tempo seja inacreditável, as limitações são reais. Cerca de 1012 anos, 1 trilhão de anos, a partir de agora, todas as estrelas que permanecerem em nosso universo terão, em primeiro lugar, convertido seu hidrogênio em hélio, o principal combustível do supercompactado, mas ainda luminoso estado da anã branca, e em seguida terão exaurido seu suprimento de hélio. Já conseguimos observar que as galáxias constituídas de tais estrelas adquirem uma coloração avermelhada, e então, quando suas estrelas esfriarem ainda mais, elas desaparecerão totalmente de vista. À medida que a energia se perde nas galáxias por meio da radiação 118/218 gravitacional, as estrelas individuais se aproximarão umas das outras. As chances de colisão entre elas aumentarão, e as colisões que ocorrerem
precipitaram algumas estrelas em direção do centro de suas galáxias. E repeliram outras para o espaço extragaláctico. Como resultado, as galáxias diminuirão de tamanho. Aglomerados galácticos também encolherão. Com o tempo, tanto as galáxias como os aglomerados galácticos implodirão dentro de buracos negros. No horizonte de tempo de 1034 anos, toda a matéria do nosso universo será reduzida a radiação, a positrônios, pares de positrons e elétrons, e a núcleos compactados em buracos negros. Os próprios buracos negros decaem e desaparecem num processo que Stephen Hawking chamou de evaporação. Um buraco negro resultante do colapso de uma galáxia se evapora em 1099 anos, enquanto um buraco negro gigante, contendo a massa de um superaglomerado galáctico, desaparece em 10.117 anos. Se os prótons não decaírem, esse lapso de tempo se expandirá para 10.122 anos. Para além desse horizonte de tempo humanamente inconcebível, o cosmos conterá partículas de matéria apenas na forma de positrons, neutrinos e fótons de raios gama. Quer o universo esteja se expandindo, aberto, se expandindo e em seguida se contraindo, fechado, ou equilibrado num estado estacionário. As estruturas complexas necessárias para as formas de vida conhecidas desaparecerão antes que a própria matéria se superesmague ou se evapore. Nas últimas fases de um universo fechado, aquele que no final colapsará de volta em si mesmo, a radiação de fundo do universo aumentará gradual, mas inabalavelmente, sujeitando os organismos vivos a temperaturas crescentes. Os comprimentos de onda da radiação de fundo se contrairão da região das microondas para a região 119/218 das ondas de rádio, e em seguida para o espectro infravermelho. Quando ela alcançar o espectro visível, o espaço se iluminará com uma luz intensa. Nessa fase final, todas as estrelas e planetas serão vaporizados, juntamente com quaisquer formas de vida que possam ter se desenvolvido. Num universo aberto, que se expande indefinidamente, a vida se extingue por causa do frio ao invés do calor. As galáxias continuarão a se afastar umas das outras, e muitas estrelas ativas completarão o seu ciclo de vida natural antes que as forças gravitacionais as agrupassem, deixando-as suficientemente perto umas das outras para criar sérios riscos de colisões. Mas isso não melhora as perspectivas para a vida. Mais cedo ou mais tarde, todas as estrelas ativas do universo irão esgotar o seu combustível nuclear, e sua produção de energia diminuirá. As estrelas moribundas poderão se expandir até o estágio de gigante vermelha, engolindo seus planetas internos, ou poderão se estabelecer em níveis de luminosidade inferiores, a caminho de se tornarem anãs brancas ou estrelas de nêutrons. Nesses níveis de energia diminuídos, elas são demasiadamente frias para sustentar qualquer forma de vida orgânica conhecida por nós. Um cenário semelhante vigora num universo de estado estacionário. À medida que as estrelas ativas se aproximam do fim de seus ciclos de vida, sua produção de energia cai abaixo do limiar onde a vida pode ser sustentada. No final, uma radiação morna, uniformemente distribuída, preencherá o espaço, num universo onde os remanescentes de matéria serão ocorrências aleatórias. Esse universo é incapaz de manter acesso à chama de uma vela, e, portanto, será muito
menos capaz de sustentar as complexas reações irreversíveis que constituem a base da vida. Quer o nosso universo se expanda e em seguida se contraia, quer se expanda indefinidamente, ou alcance um estado estacionário, os 120/218 últimos estágios de sua evolução irão aniquilar todas as formas de vida conhecidas. Esse é um quadro lúgubre, mas não é o quadro completo. O quadro completo não está limitado ao nosso próprio universo finito, há também um metaverso temporalmente infinito, quer ou não também seja espacialmente infinito, ou quase infinito. E a vida no metaverso não precisa terminar com a degeneração dos universos locais. Embora a vida em cada universo local deva cessar, ela poderá evoluir novamente nos universos que se seguirão. Se a evolução em cada universo local passa uma esponja no passado e recomeça tudo, a evolução da vida nos universos locais é um esforço de Sísifo, ele colapsará e começará novamente do zero, em tempos que se sucedem. Mas os universos locais não estão sujeitos a essa provação. Cada universo informa o vácuo no qual ele surgiu, e seu vácuo informado informa o universo seguinte. Desse modo, em cada universo, a vida evolui com eficiência cada vez maior, e em tempos iguais evolui cada vez mais em direção à coerência e à complexidade. A evolução cósmica é um processo cíclico com uma curva de aprendizado. Cada universo começa sem vida, desenvolve a vida. Quando alguns planetas se tornam capazes de sustentá-la, e a elimina. Quando as condições planetárias ultrapassam o estágio de sustentação da vida. Mas o vácuo partilhado por todos os universos está mais informado, e cria mais e mais condições favoráveis para a evolução da vida. A evolução ciclicamente progressiva no metaverso oferece uma perspectiva positiva para o futuro da vida, ela pode continuar em um universo após o outro. E ela pode se desenvolver mais e mais, universo após universo. O que podemos dizer a respeito de formas de vida superevoluídas que ocorrem nos estágios maduros de universos maduros? Uma vez 121/218 que o curso da evolução nunca é previsível com precisão, podemos na verdade dizer muito pouco. Tudo o que podemos supor é que organismos maduros em universos maduros serão mais coerentes e mais complexos que as formas de vida familiares a nós. Na maioria dos outros aspectos, elas poderiam ser tão diferentes dos organismos que conhecemos na Terra quanto os seres humanos são diferentes dos protozoários que certa vez povoaram os mares primordiais deste planeta. Vislumbres da realidade suprema. Terminamos a primeira parte das nossas explorações do universo informado com uma pergunta que é significativa, mas, decididamente, não é modesta, uma pergunta a respeito da natureza daquilo que os místicos e cientistas chamam tradicionalmente de realidade suprema. Já vimos como nosso universo e, possivelmente, miríades de outros universos no metaverso começaram a existir, como eles se desenvolvem e se degeneram, e como dão origem aos sistemas complexos que chamamos de vivos. O que esses assombrosos processos nos dizem a respeito da suprema natureza da realidade? A resposta a essa pergunta antiquíssima é agora relativamente direta. O elemento mais fundamental da realidade é o vácuo quântico, o plenum repleto de energia e de informação que constitui a base do nosso universo, que o
gera e interage com ele, e com quaisquer universos que possam existir no metaverso. Essa resposta corresponde a uma antiga e profunda percepção, de que o universo que observamos e habitamos é um produto do mar de energia que estava lá antes que lá houvesse qualquer coisa. As cosmologias hinduísta e chinesa sempre sustentaram que as coisas e seres 122/218 que existem no mundo constituem a concretização, ou destilação, da energia básica do cosmos, descendendo de sua fonte original. O mundo físico é um reflexo de vibrações de energia vindas de mundos mais sutis, os quais, por sua vez, são reflexos de campos de energia ainda mais sutis. A criação e toda a existência subsequente constituem uma progressão descendente e dirigida para fora da fonte primordial. Na filosofia indiana, o fim supremo do mundo físico é o retorno a Akasha, seu útero original de energia sutil. No fim do tempo como o conhecemos, as coisas e formas quase infinitamente variadas do mundo manifesto se dissolvem no estado do sem forma, os seres vivos existem num estado de pura potencialidade, e funções dinâmicas se condensam em quietude estática. Em Akasha, todos os atributos do mundo manifestado se fundem num estado que está além dos atributos. O estado de Brahman. Embora seja indiferenciado, Brahman é dinâmico e criativo. De seu ser supremo provém o vir a ser temporário do mundo manifesto, com seus atributos, funções e relações. Os ciclos de Sansara do ser para o vir a ser, e novamente do vir a ser para o ser são o lila de Brahman, seu jogo de criação e dissolução incessantes. Na filosofia hinduísta, a realidade absoluta é a realidade de Brahman. O mundo manifesto desfruta apenas de uma realidade derivada, secundária, e confundi-la com o real é a ilusão de Maya. A realidade absoluta de Brahman e a realidade derivada do mundo manifesto constituem uma totalidade co-criada e constantemente co-criadora, essa a Advaitavada. A não-dualidade, do universo. A concepção oriental tradicional difere da visão sustentada pela maioria das pessoas no Ocidente. Na concepção moderna, a realidade é material. As coisas que realmente existem são pedacinhos ou partículas de matéria. Essas partículas podem formar os átomos, que 123/218 podem depois formar moléculas, células e organismos assim como planetas, estrelas, sistemas estelares e galáxias. A matéria se move pelo espaço, ativada pela energia. A energia também desfruta da realidade, uma vez que ela atua sobre a matéria, mas o espaço não, o espaço é apenas o pano de fundo ou o recipiente no qual as coisas materiais traçam seus cursos. Essa visão tipicamente ocidental é uma herança do conceito de mundo newtoniano. De acordo com Newton, o espaço é um mero receptáculo e é passivo em si mesmo. Ele condiciona como as coisas efetivamente se comportam, mas não atua diretamente sobre elas. Newton acreditava que, embora seja vazio e passivo, o espaço, não obstante, é real, é um elemento objetivo do universo. Subsequentemente, vários filósofos, inclusive Gottfried Leibniz e Immanuel Kant, contestarão a realidade do espaço. Nessas visões, o espaço nada é em si mesmo, ele é apenas a maneira como nós ordenamos as relações entre coisas reais.
O próprio espaço não é experimentado, diz Kant, ele é apenas a precondição da experiência. A visão segundo a qual o espaço é vazio e passivo, e não é nem mesmo real para dele se dispor, é diametralmente oposta à visão que estamos obtendo na linha de frente da ciência. Aquilo que a nova física descreve como o vácuo unificado à sede de todos os campos e forças do mundo físico é, na verdade, o elemento mais fundamentalmente real do universo. A partir dele emergirão as partículas que compõem o nosso universo, e quando buracos negros se evaporam, é dentro dele que as partículas voltam a cair. O que concebemos como matéria nada mais é que um pacote quantizado e semi-estável das energias que jorram do vácuo. No cômputo final, a matéria é apenas uma perturbação ondulatória vaveforme, no quase infinito mar de energia e de informação, que é o campo conector, e a memória permanente, do universo. 124/218. 6. Consciência humana e cósmica. 6. Consciência humana e cósmica. A seguir, indagaremos o universo informado a respeito da natureza da consciência. Teria ela se originado com um Homo sapiens, ou seria parte do tecido fundamental do cosmos? Ela evoluirá mais no decorrer do tempo e que tipo de impacto terá sobre nós e sobre nossos filhos? Quando ocorrer, podemos sondá-la ainda mais profundamente. Poderia o próprio universo possuir alguma forma de consciência? Uma raiz cósmica ou divina a partir da qual nossa consciência cresceu, e com a qual ela permanece sutilmente conectada. Se o universo informado é a pedra angular de uma teoria integral de tudo, ele deve também fornecer respostas para uma série de questões centralizadas não nos fatos manifestos do universo e da vida, mas nos fatos mais sutis da consciência. As questões que colocamos se referem aos seguintes aspectos. Item as raízes do fenômeno que conhecemos como consciência. Item o âmbito mais amplo da informação ativa que alcança e forma nossa e qualquer outra consciência. Item a próxima evolução da consciência humana. Item a possibilidade de que nossa consciência sobreviva à morte do nosso corpo. As raízes da consciência. Ao contrário de uma difundida crença, a consciência não é um fenômeno unicamente humano. Embora conheçamos apenas a consciência humana, na verdade, por experiência direta e inquestionável, conhecemos apenas a nossa própria consciência, não temos nenhuma razão para acreditar que a consciência estaria limitada a mim e a você, e aos outros seres humanos. O tipo de evidência que poderia demonstrar a limitação da consciência para os seres humanos diz respeito ao cérebro, seria uma evidência de que o cérebro humano tem características específicas em virtude das quais ele produz a consciência. Apesar da visão apresentada por cientistas e filósofos materialistas segundo a qual o cérebro físico é a fonte da consciência, não há nenhuma evidência desse tipo. As evidências clínicas e experimentais dizem respeito apenas ao fato de que função cerebral e estado de consciência estão correlacionados, de modo que quando a função cerebral cessa, a consciência usualmente também cessa. Devemos especificar usualmente, uma vez que há exceções a isso, como veremos, em alguns casos bem documentados, entre outros, aqueles de pacientes que sofrem parada cardíaca em hospitais. Indivíduos têm experiências
detalhadas e mais tarde claramente lembradas durante o período em que seus EEG indicavam ausência completa de função cerebral. A IRM funcional, formação de imagens por ressonância magnética. E outras técnicas mostram que quando ocorrem determinados processos de pensamento, eles estão associados com mudanças metabólicas em áreas específicas do cérebro. Elas não mostram que as células do cérebro que produzem proteínas e sinais elétricos também produzem sensações, pensamentos, emoções, imagens e outros elementos da mente consciente. A maneira como a rede de neurônios do 126/218 cérebro produziria as sensações qualitativas que constroem nossa consciência é algo que está além do alcance das pesquisas neurofisiológicas. O fato de que um alto nível de consciência, com imagens, pensamentos e sensações articuladas, e ricos elementos subconscientes, está associado com estruturas neuronais complexas não nos diz que tal consciência se deva a essas estruturas. A constatação de que a função cerebral está associada com a consciência não implica que o cérebro cria a consciência. Abordagens filosóficas do problema cérebro-mente. A visão de que a consciência é produzida no cérebro e pelo cérebro é apenas uma das muitas maneiras pelas quais pessoas com inclinação filosófica têm concebido a relação entre o cérebro físico e a mente consciente. É a maneira materialista. Ela sustenta que a consciência é um tipo de subproduto das funções de sobrevivência que o cérebro realiza para o organismo. À medida que os organismos se tornam mais complexos, eles precisam de um computador mais complexo para pilotá-los de modo que possam obter o alimento, o cônjuge e os recursos relacionados que precisam a fim de sobreviver e de se reproduzir. Num dado ponto desse desenvolvimento, a consciência aparece. Disparos neuronais sincronizados e transmissões de energia e de substâncias químicas entre as sinapses produzem o fluxo qualitativo de experiências que compõem a trama da consciência. A consciência não tem importância primária no mundo, ela é um epifenômeno gerado por um sistema material complexo. O cérebro humano. A maneira materialista de conceber a relação entre o cérebro e a mente não é a única maneira. Os filósofos também descrevem a maneira 127/218 idealista. Na perspectiva idealista, a consciência é a primeira e única realidade. A matéria nada mais é que uma ilusão criada por nossa mente. Essa suposição, embora bizarra à primeira vista, faz igualmente muito sentido, afinal de contas, não experimentamos o mundo diretamente. Nós o experimentamos apenas através da nossa consciência. Normalmente, nós supomos que existe um mundo físico qualitativamente diferente além da nossa consciência, mas isso pode ser uma ilusão. Tudo o que experimentamos poderia ser parte da nossa consciência. O mundo material poderia ser apenas nossa invenção, que forjamos à medida que tentamos dar um sentido ao fluxo de sensações em nossa consciência. Em seguida, há o modo dualista de conceber a relação entre o cérebro e a consciência, a matéria e a mente. De acordo com os pensadores dualistas, a matéria e a mente são ambas fundamentais, mas são inteiramente diferentes, não se pode reduzir uma à outra. As manifestações da consciência não podem ser explicadas pelo organismo que as manifesta, nem mesmo pelos processos assombrosamente complexos do cérebro humano.
Nessa visão, o cérebro é a sede da consciência, mas não é idêntica a ela. Na história da filosofia, o materialismo, o idealismo e o dualismo foram as principais maneiras de se conceber a relação entre o cérebro e a mente. O materialismo ainda é dominante nos dias de hoje, mas a adesão a ele coloca problemas incômodos. Como diz o filósofo da consciência, David Chalmers, o problema com que ele se defronta é o de saber como algo tão imaterial como a consciência pode surgir de algo tão inconsciente como a matéria. Em outras palavras, como a matéria pode gerar a mente. A maneira como o cérebro opera é um problema comparativamente fácil, soft, que os neurofisiologistas, sem dúvida, resolverão passo a passo. Mas a questão a respeito da maneira como a consciência imaterial surge da matéria inconsciente não pode ser respondida pelas pesquisas sobre o cérebro, pois 128/218. Essas pesquisas lidam apenas com a matéria, e a matéria não é consciente. Esse é o problema difícil, hard. Os cientistas que pesquisam a consciência e pertencem à escola materialista admitem que esse problema os deixa muito perplexos. O filósofo Jerry Fudor assinala que ninguém tem a menor ideia de como qualquer coisa material poderia ser consciente. Ninguém sabe nem mesmo com o que se pareceria ter a mais ligeira ideia a respeito de como alguma coisa poderia ser consciente. Mas os filósofos que não adotam a postura materialista não se perturbam com esse problema. Peter Russell diz que o problema de Chalmers não é apenas difícil. Ele é impossível. Felizmente, acrescenta Russell, ele não precisa ser resolvido, pois não é um problema real. Não precisamos explicar como a matéria inconsciente gera a consciência imaterial, pois nem a matéria é inteiramente inconsciente nem a consciência está totalmente separada da matéria. Russell está certo. Os neurônios do cérebro consistem em quanta aglutinados em configurações complexas, e os quanta não são mera matéria inconsciente. Eles se originam dos constituintes básicos dos campos complexos que embasam o cosmos e não são destituídos das qualidades que associamos com a consciência. Físicos de primeira grandeza, como Freeman Dyson, e filósofos da estatura de Alfred North Whitehead afirmaram que até mesmo as partículas elementares são dotadas de uma forma e de um nível de consciência. A matéria na mecânica quântica, disse Dyson, não é uma substância inerte, mas um agente ativo. Pelo que parece, a mente, conforme se manifesta pela capacidade de fazer escolhas, é até certo ponto inerente a cada elétron. Nesse caso, não existe divisão categórica entre matéria e mente. O problema difícil de David Chalmers se evapora. A consciência rudimentar da matéria em um nível de organização mais baixo, os 129/218 neurônios no cérebro, se integra na consciência mais evoluída da matéria consciente em um nível de organização mais alto, o cérebro como um todo. Isso liquida o problema difícil da visão materialista, sem impor, sobre a nossa apreensão cotidiana do mundo, o tipo de violência que o idealismo impõe, de acordo com o qual tudo é mente, e nada mais que mente. Isso também liquida o problema do dualismo, aquele que é apenas uma sombra menos difícil que a do materialismo. Porque se a matéria e a mente interagem, como precisam interagir?
No cérebro, então ainda precisamos dizer como algo tão inconsciente. Como a matéria pode agir sobre, e sofrer a ação de, algo tão imaterial como a consciência. O problema difícil não é mais um problema, mas a pergunta permanece. De onde vem a consciência associada com a matéria? Uma vez que ela não é gerada pela matéria, o cérebro, poderia ela estar presente no mundo independentemente da matéria? Panpsiquismo evolutivo. A resposta para a pergunta acima pode ser formulada no contexto da posição filosófica conhecida como panpsiquismo. Os partidários do panpsiquismo afirmam que a psique, a essência da consciência, é uma presença universal no mundo. Tanto a matéria como a mente é physis, assim como a psique, são onipresentes no universo. Elas estavam presentes até mesmo quando o universo nasceu. A visão do universo informado vai além da visão panpsiquista clássica ao acrescentar-lhe uma dimensão evolutiva. A psique está de fato presente em todo o universo, mas não está presente em todos os lugares da mesma maneira, nem no mesmo nível de desenvolvimento. 130/218. A psique evolui, da mesma maneira que a matéria. Nos organismos vivos deste planeta, as duas estão relativamente evoluídas em alto grau, e em nossa espécie elas são as mais altamente evoluídas entre todos os organismos. Em nós, seres humanos, a psique é altamente articulada. É a nossa consciência pessoal. O panpsiquismo evolutivo não reduz toda a realidade a estruturas compostas de blocos de construção materiais, em si mesmos inertes e insensíveis, como no materialismo, nem assimila toda a realidade a uma mente não material qualitativa, como no idealismo. Ele considera a matéria e a mente como elementos fundamentais da realidade. Mas, diferentemente do dualismo, não afirma que elas estão radicalmente separadas, elas são diferentes aspectos da mesma realidade. Aquilo que chamamos de matéria é o aspecto que apreendemos quando olhamos para uma pessoa, uma planta ou uma molécula a partir de fora. A mente é o aspecto que obtemos quando olhamos para a mesma coisa a partir de dentro. Para cada um de nós, a visão interior está disponível apenas com relação ao nosso próprio cérebro. Não é a complexa rede de neurônios que vemos quando examinamos os conteúdos de percepção em nosso cérebro. O que nós apreendemos é um complexo fluxo de ideias, sentimentos, intenções e sensações. Porém, quando examinamos o cérebro de outra pessoa, não é esse fluxo o que apreendemos. O que vemos é matéria cinzenta, uma rede de neurônios disparando sinais elétricos em complexos laços e sequências. A limitação da visão interior ao nosso próprio cérebro não significa que somos as únicas pessoas conscientes e todas as outras são apenas mecanismos neurofisiológicos que operam no âmbito de um sistema bioquímico. No conceito panpsiquista, ambas as visões, a visão do cérebro assim como a visão da mente, estão presentes em todos os seres humanos. E não apenas em todos os seres humanos. 131/218. Mas também em outros organismos biológicos. E não apenas em organismos, mas também em todos os sistemas que surgem e evoluem na natureza, dos átomos às moléculas, às macromoléculas, às ecologias. Na grande corrente da evolução, não há lugar algum onde possamos traçar uma linha, lugar algum para onde possamos apontar e dizer: daqui para baixo não há nenhuma consciência, e daqui para cima há.
O conceito panpsiquista foi explorado pelo filósofo Alfred North Whitehead. Em sua Metafísica Orgânica, todas as coisas no mundo, todas as entidades efetivas, têm um polo físico assim como um polo mental. O biólogo George Wald, ganhador do Prêmio Nobel, chegou à mesma conclusão. A mente, disse ele, em vez de emergir como um desenvolvimento tardio na evolução da vida, sempre existiu. Em essência, a mesma noção foi proposta pelo astronauta da Apollo Edgar Mitchell. Todas as coisas no mundo, disse ele, têm uma capacidade para conhecer formas de matéria menos evoluídas. Como as moléculas, exibem formas mais rudimentares de conhecimento. Elas sabem se combinar dentro das células. As células sabem se reproduzir e combater intrusos nocivos, as plantas sabem como se voltar em direção ao sol, os pássaros sabem voar para o sul no inverno. As formas superiores de conhecimento, tais como a percepção e a intenção humanas, têm suas raízes no cosmos. Elas estavam lá, em potencial, por ocasião do nascimento do universo. Nós concordamos com essa visão. Todas as coisas no mundo, os quanta e as galáxias, moléculas, células e organismos têm materialidade, assim como interioridade. A matéria e a mente não são realidades separadas, distintas, elas são aspectos complementares da realidade do cosmos. 132/218. A informação mais ampla da consciência. O universo informado nos oferece uma nova visão do mundo, e uma nova visão da vida e da mente. Ele também pode nos oferecer novas respostas para outra velha pergunta, mas ainda frequentemente formulada, a respeito da gama de informações que podem alcançar nossa mente. Nós vemos o mundo apenas através das 5 fendas na torre ou podemos abrir o telhado para o céu? A resposta é, sim, podemos. No universo informado, nosso cérebro/mente pode ter acesso a uma larga faixa de informações, muito além das informações transmitidas pelos nossos 5 órgãos dos sentidos. Estamos, ou podemos estar, literalmente em contato com quase qualquer parte do mundo, seja aqui na Terra ou além dela, no cosmos. Quando não reprimimos as intuições correspondentes, podemos ser informados por coisas tão pequenas quanto uma partícula ou tão grandes quanto uma galáxia. Essa, como vimos, é a descoberta dos psiquiatras e psicoterapeutas que colocaram seus pacientes num estado alterado de consciência e registraram as impressões que vieram à tona em suas mentes. Foi também a experiência de Mitchell no espaço sideral. Num estado de consciência superior, ele observou: podemos entrar em comunicação profunda com o universo. Nesses estados, a percepção de cada célula do corpo ressoa coerentemente com aquilo que Mitchell identificou como a informação holograficamente encaixada no campo quântico de energia do ponto zero. Acesso ao campo A. Podemos reconstruir a maneira como as informações sensoriais, e também as não sensoriais, atingem a nossa mente. Vimos que, de 133/218. Acordo com a nova física, as partículas e átomos e as moléculas, células, organismos e galáxias que surgem e evoluem no espaço e no tempo emergem do mar de energia virtual conhecido pelo nome de vácuo quântico. Essas coisas não apenas se originaram no mar de energia do vácuo, elas interagem continuamente com ele.
Elas são entidades dinâmicas que leem-se seus traços no campo A do vácuo, e por intermédio desse campo interagem umas com as outras. Os traços no campo A, os hologramas que elas criam não são evanescentes. Eles persistem e informam todas as coisas, e, de maneira mais imediata, o mesmo tipo de coisas que os criaram. Isso é verdadeiro tanto para o nosso corpo como para o nosso cérebro. Todas as coisas que experimentamos em nossa vida, todas as nossas percepções, sentimentos e processos de pensamento têm funções cerebrais associadas a elas. Essas funções têm equivalentes em formas de onda, uma vez que o nosso cérebro, como outras coisas no espaço e no tempo, cria vórtices portadores de informação. Ele faz ondas. As ondas se propagam no vácuo e interferem com outras ondas criadas pelos corpos e cérebros de outras pessoas, dando origem a hologramas complexos. Como o corpo e o cérebro fazem ondas, os físicos descobriram que todas as coisas no universo estão constantemente oscilando com diferentes frequências. Essas oscilações geram campos de onda 7 que são irradiados dos objetos que os produzem. Quando o campo de onda emanado de um objeto encontra outro objeto, parte dele é refletida por esse objeto e outra parte é absorvida por ele. O objeto fica energizado e cria outro campo de onda que se move de volta em direção ao objeto que emitiu o campo de onda inicial. A interferência do campo de onda inicial com o de sua resposta cria um padrão global, e esse padrão é, efetivamente, um holograma. Ele transporta informações sobre os objetos que criaram os campos de onda. 134/218. Esses hologramas podem ser lidos. 8. Sabemos que, para extrair a informação codificada num holograma, é necessário que haja uma onda de referência. Verifica-se que essa onda está sempre disponível em qualquer lugar. Peter Marker mostrou que quaisquer ondas que reverberem através do universo permanecem coerentes com as ondas na fonte, e desse modo são adequadas para servir como referência para decodificar a informação holográfica de qualquer holograma quântico que emana de locais remotos. Gerações após gerações de seres humanos deixaram seus traços holográficos no campo A, e a informação nesses hologramas está disponível para ser lida. Os hologramas dos indivíduos se integram num super-holograma, que é o holograma abrangente de uma tribo, comunidade ou cultura. Os hologramas coletivos se relacionam por interface com o super-holograma de todas as pessoas, e se integram com ele. Esse é o pool de informação coletiva da humanidade. Podemos sintonizar nossa consciência para que ela ressoe com os hologramas do campo A. A transmissão de informação em um campo de hologramas é conhecida. Ela ocorre quando os campos de onda que compõem dois, ou mais, hologramas são conjugados uns com os outros. Esse efeito é semelhante a outro, com o qual estamos mais familiarizados, e que é conhecido como ressonância. Diapasões e cordas de instrumentos musicais ressoam com outros diapasões e cordas que estão afinados na mesma frequência, ou em oitavas completas mais altas ou mais baixas que essa frequência. O efeito de ressonância é seletivo. Ele não ocorre quando os diapasões e as cordas estão afinados em frequências diferentes, não relacionadas entre si. A conjugação de fase que transmite informação nos hologramas é um tipo particular de ressonância seletiva.
Ela ocorre quando dois campos de onda que se interpenetram contêm oscilações sincronizadas na mesma frequência. Nesse caso, a conjunção das ondas 135/218 individuais cria um canal de comunicação espacial e temporalmente coerente entre os objetos que emitem os campos de onda. Mesmo quando os campos de onda contêm oscilações em frequências diferentes. Se elas estão em ressonância harmônica, isto é, se elas constituem séries de 2, 4, 8, etc. ondas por ciclo, com os picos e vales sincronizados ao longo das séries, elas produzem um canal coerente de comunicação. Nesse caso, um caminho para a transmissão não local de informação é criado ao longo de todas as diferentes escalas de organização, do quântico ao cósmico. O nível e a intensidade da transmissão de informação variam de acordo com o grau de conjugação entre os campos de onda. Ele é mais direto e, portanto, mais evidente quando o campo de onda de um holograma está conjugado em alto grau com o campo de onda de outro. Uma conjugação em grau menor significa uma ressonância mais fraca e de efeito menos intenso. Normalmente, o efeito de ressonância mais direto e evidente ocorre entre o nosso cérebro e o holograma que nós mesmos criamos. Essa é a base da memória de longo prazo. Quando nos lembramos de alguma coisa, uma pessoa, ou um evento de muitos anos atrás, ou quando temos uma intuição de que já vimos ou experimentamos alguma coisa, os chamados déjà vu e déjà vécu, não recorremos aos depósitos de memória do nosso cérebro, nós chamamos de volta, recall. A informação do holograma que registra nossas experiências. Esse chamar de volta poderia envolver mais do que apenas nossas próprias experiências. Nosso cérebro não está limitado a ressoar apenas com o nosso próprio holograma, ele também pode ressoar no modo harmônico com os hologramas de outras pessoas, especialmente com os daquelas com quem nós temos, ou tínhamos, um laço físico ou emocional. A informação que obtemos com a leitura do holograma de outra pessoa raramente é captada na forma de palavras 136/218 ou acontecimentos explícitos. Em geral, ela vem na forma de intuições, imagens ou sensações vagas, mas significativas. As mais difundidas, e, portanto, mais familiares, entre essas percepções são as repentinas intuições de revelação de mães e amantes quando as pessoas a quem amam se machucam ou passam por uma experiência traumática. Na vida cotidiana, nosso acesso ao campo se encontra, em grande medida, confinado ao nosso próprio holograma. Mesmo assim, não estamos condenados a enxergar o mundo através das 5 fendas na torre. Quando entramos em estados alterados de consciência, nos quais nossa racionalidade do dia a dia não filtra o que somos capazes de aprender, podemos abrir o telhado para o céu. Temos acesso a uma larga faixa de informações, que nos ligam com outras pessoas, com a natureza e com o universo. A próxima evolução da consciência humana. Nossa consciência não é uma instalação permanente, a antropologia cultural comprova que ela se desenvolveu pouco a pouco no decorrer dos milênios. Nos 30 ou 50 mil anos de história do Homo sapiens, o corpo humano não se alterou significativamente, mas a consciência humana mudou. Ela evoluiu dramaticamente. Vários pensadores tentaram definir os passos ou estágios específicos na evolução da consciência humana.
O sábio indiano Sri Aurobindo considerou a emergência da superconsciência em alguns indivíduos como o próximo passo. De maneira semelhante, o filósofo suíço Jean Gebse falou do advento da consciência integral quadridimensional, que emerge dos estágios anteriores da consciência arcaica. 137/218. Mágica e mítica. O místico norte-americano Richard Buck descreveu a consciência cósmica como o próximo estágio evolutivo da consciência humana, que se seguiria à consciência simples dos animais e à autoconsciência dos seres humanos contemporâneos. O processo evolutivo em 6 níveis de Ken Wilber leva da consciência física, pertencente à matéria e à energia não vivas, passando pela consciência biológica, associada com os animais, e pela consciência mental, característica dos seres humanos, até a consciência sutil, que é arquetípica, transindividual e intuitiva. Por sua vez, essa última nos leva à consciência causal e, no último passo, à consciência suprema, chamada de consciência enquanto tal. A dinâmica em espiral colorida de Chris Cowan e Don Beck, por sua vez, reconhece que a consciência contemporânea evolui a partir do estratégico estágio alaranjado, que é materialista, consumista e orientado para o sucesso, a imagem, o status e o crescimento, passando pelo estágio consensual verde do igualitarismo e da orientação dirigida para os sentimentos, a autenticidade, o compartilhamento, os cuidados em nutrir e educar, e a comunidade, e se encaminhando para o estágio ecológico amarelo, focalizado nos sistemas naturais, na auto-organização, nas realidades múltiplas e no conhecimento, e culminando no estágio holístico turquesa do individualismo coletivo, da espiritualidade cósmica e das mudanças na Terra. Ideias como essas diferem em detalhes específicos, mas expressam um impulso em comum. A evolução da consciência vai da forma limitada pelo ego à forma transpessoal. Se for assim, ela é uma fonte de grande esperança. A consciência transpessoal está aberta a uma parcela maior da informação que atinge o nosso cérebro do que é capaz a consciência ainda dominante nos dias de hoje. Isso poderá ter consequências significativas. Ela poderá produzir uma empatia maior entre as pessoas, e uma sensibilidade maior para com os animais, as 138/218 plantas e toda a biosfera. Poderá criar contatos sutis com o restante do cosmos. Quando uma massa crítica de seres humanos evoluir para o nível transpessoal de consciência, é provável que ocorra a emergência de uma civilização superior, animada por uma solidariedade mais profunda e por um sentido superior de justiça e de responsabilidade. Uma tal evolução da consciência poderá efetivamente ocorrer. Não podemos afirmar isso, pois a evolução nunca é totalmente previsível. Mas se a humanidade não destruir seu ambiente de suporte de vida e não dizimar seus indivíduos, a consciência dominante de uma massa crítica evoluirá do estágio limitado pelo ego para o estágio transpessoal. E esse salto quântico na evolução da consciência também catalisará um salto quântico na evolução da civilização. Consciência cósmica. Vamos agora dar outro passo em nossa exploração do universo informado. Um passo que vai além da consciência associada com os organismos vivos. Não poderia o próprio cosmos ser dotado de algum tipo de consciência? Ao longo das eras, místicos e videntes têm afirmado que a consciência é fundamental no universo.
Seyyed Hossein Nasr, um erudito e filósofo islâmico medieval, escreveu que a natureza da realidade nada mais é que consciência. Círio Aurobindo concordou: tudo é consciência em vários níveis de sua própria manifestação. Este universo é uma gradação de planos de consciência. Os cientistas, ocasionalmente, se juntam às fileiras dos místicos. Sir Arthur Eddington observou que o material do universo é material mental, a fonte e a condição da realidade física. 139/218. Há cerca de 2.500 anos, Platão nos aconselhou a abordar com cuidado essas questões definitivas. O melhor que podemos fazer é contar uma história provável. Podemos dar atenção a esse conselho, mas também podemos afirmar, em sã consciência, que a história mais provável é que a consciência se estende até o coração do cosmos, até o vácuo quântico. Sabemos que esse mar de energia virtual sutil é o terreno de origem dos pacotes de onda que consideramos como matéria. E temos boas razões para supor que é também o terreno de origem da mente. Como podemos afirmar que o vácuo não é apenas a sede de um campo de energia superdenso do qual emergem os pacotes de onda, que chamamos de matéria, mas também uma protoconsciência ou consciência raiz que se estende em âmbito cósmico? Não há nenhuma maneira de contar essa história a partir da experiência sensorial comum. A consciência é privada, não podemos observá-la ordinariamente em ninguém a não ser em nós mesmos. A afirmação segundo a qual o vácuo é um campo de protoconsciência, embora seja apoiada pelo raciocínio lógico, está condenada a permanecer hipotética. Há, entretanto, abordagens positivas que podemos adotar. Mesmo que não possamos observar diretamente a consciência no vácuo, podemos tentar um experimento. Podemos entrar num estado alterado de consciência e nos identificar com o vácuo, o nível mais profundo e mais fundamental da realidade. Supondo que sejamos bem-sucedidos, e os psicólogos transpessoais nos dizem que em estados alterados as pessoas podem se identificar praticamente com qualquer parte ou aspecto do universo, será que experimentaríamos um campo físico de energias flutuantes? Ou experimentaríamos algo assim como um campo de consciência cósmico? Observamos anteriormente que quando experimentamos o cérebro de outra pessoa a partir de fora, não experimentamos a 140/218. Consciência dessa pessoa no máximo, experimentamos um complexo conjunto de neurônios disparando pulsos elétricos em sequências complexas. Mas quando experimentamos nosso próprio cérebro a partir de dentro, não experimentamos neurônios, mas as características qualitativas que compõem nosso fluxo de consciência. Pensamentos, imagens, volições, cores, formas de sons. O mesmo não se manteria verdadeiro se nos projetássemos em uma união mística com o vácuo. Essa não é apenas uma suposição fantasiosa, há, para ela, evidências indiretas, mas significativas. Essas evidências provêm dos recessos mais longínquos onde as pesquisas contemporâneas sobre a consciência penetraram. Stanislav Grof descobriu que em estados de consciência profundamente alterados, muitas pessoas experimentam um tipo de consciência que lhes parece ser a do próprio universo. Essas experiências, as mais notáveis obtidas em estado alterado, vêm à tona em indivíduos que estão comprometidos com a busca por
apreender os terrenos saprímos da existência. Quando esses buscadores se aproximam da realização de seu objetivo, suas descrições daquilo que eles consideram ser o princípio supremo da existência são incrivelmente semelhantes. Eles descrevem o que experimentam como um imenso e insondável campo de consciência dotado de inteligência e de poder criador infinitos. O campo de consciência cósmica que eles experimentam é um estado de vacuidade cósmica, um vazio. No entanto, paradoxalmente, é também um estado de plenitude essencial. Embora esse campo não caracterize qualquer coisa sob uma forma concretamente manifesta, ele contém toda a existência em potencial. O vácuo que eles experimentaram é um plenum, no qual nada está faltando. É a fonte suprema da existência, o berço de todos os seres. Ele está pleno da possibilidade de tudo o que existe. O mundo dos 141/218 fenômenos é sua criação, a realização e concretização de seu potencial inerente. Basicamente, o mesmo tipo de experiência é recontado por pessoas que praticam yoga e outras formas de meditação profunda. Por exemplo, a tradição védica indiana considera a consciência não como uma propriedade emergente que passa a existir por intermédio de estruturas materiais como o cérebro e o sistema nervoso, mas como um imenso campo que constitui a realidade fundamental do universo. Em si mesmo, esse campo não é limitado nem dividido por objetos e experiências individuais, mas pode ser vivenciado por indivíduos em meditação, quando as camadas mais espessas da mente são retiradas. Subjacente às camadas grosseiras, diversificadas e localizadas, da consciência ordinária há uma camada sutil, unificada e não localizada, a consciência pura. Desse modo, as evidências de uma consciência cósmica não são totalmente indiretas, elas têm uma base experimental. Combinando as implicações do universo informado com o testemunho de experiências de estado alterado, podemos afirmar mais exatamente, reafirmar a história mais provável. A afirmação original tem milhares de anos de idade. De acordo com as antigas cosmologias, a consciência do universo, indiferenciada e que abrange tudo, se separa de sua unidade primordial e se torna localizada em estruturas particulares de matéria. Essa percepção profunda pode ser reformulada no contexto da linha de frente da ciência. Nesse contexto, especificamos que a protoconsciência que permeia o cosmos se torna localizada e articulada à medida que partículas emergem do vácuo e evoluem em átomos e moléculas. Em planetas que abrigam vida, os átomos e moléculas evoluíram em células, organismos e ecologias. Por meio deles, a consciência que permeia o cosmos torna-se cada vez mais articulada. A mente humana, associada com o 142/218 cérebro humano notavelmente evoluído, é a articulação de mais alto nível neste planeta da consciência, que, emergindo do vácuo, permeia o cosmos. As extensões mais remotas da consciência. Por último, porém não menos importante, formulamos a pergunta que talvez seja a mais instigante de todas as grandes perguntas que as pessoas já fizeram: nossa consciência pode sobreviver à morte física do nosso corpo? Consciência além do cérebro? Se nós devemos projetar luz sobre a perene questão da sobrevivência da consciência, precisamos nos aventurar além dos métodos de observação
das ciências naturais. Observar o cérebro humano em nada nos ajudará, pois se a consciência continuar a existir depois que a função cerebral cessar, ela não estará mais associada com o cérebro. É mais importante examinar as evidências fornecidas pelos casos em que a consciência não está mais diretamente ligada ao cérebro. É o que ocorre, por exemplo, nas experiências de quase-morte, EQMS, nas experiências fora do corpo, EFCS, nas experiências de vidas passadas. Em algumas variedades de experiências místicas e religiosas e, talvez as mais significativas de todas, nas experiências de comunicação após a morte, CAMS. Até recentemente, os cientistas não conseguiam lidar com esses tipos de experiências paranormais, elas não se encaixavam no esquema materialista do pensamento científico. Mas o nosso universo não é um universo do tipo materialista, e nele é 143/218. Consciência não é produzida pela matéria, e também não é limitada pela matéria. Temos evidências clínicas de que a consciência pode persistir na total ausência de atividade cerebral. O cardiologista Pim Van Lommel estudou experiências de quase-morte relatadas por sobreviventes de parada cardíaca em 10 hospitais holandeses. Ele conduziu entrevistas padronizadas com pacientes que já haviam se recuperado o suficiente e que foram ressuscitados poucos dias antes, e lhes perguntou se conseguiam se lembrar do período em que estavam inconscientes, e do que eles se lembravam. Ele codificou as experiências relatadas pelos pacientes de acordo com um índice ponderado. Van Lommel descobriu que 282 dos 344 pacientes não tinham nenhuma lembrança do período da parada cardíaca. Mas 62 relataram alguma lembrança do que aconteceu durante o tempo em que estiveram clinicamente mortos. Desses, 41 tiveram uma profunda experiência de quase-morte. Um estudo realizado por B. Grayson, nos Estados Unidos, envolveu 116 sobreviventes de parada cardíaca. 18 pacientes relataram lembranças do período da parada cardíaca. Desses, 7 relataram uma experiência superficial e 11 tiveram uma EQM profunda. Grayson escreveu: a ocorrência paradoxal de percepção e processos de pensamento lógico lúcidos e intensificados durante um período de perfusão cerebral enfraquecida levanta desconcertantes questões para o nosso atual entendimento da consciência e de sua relação com a função cerebral. Um sensório claro e complexos processos de percepção durante um período de morte clínica aparente desafiam o conceito de que a consciência está localizada exclusivamente no cérebro. Os pesquisadores britânicos Sam Parnia e Peter Fenwick concordaram. Os dados sugerem, escreveram eles, que as experiências de quase-morte ocorrem durante a inconsciência. Essa é uma conclusão. 144/218. Surpreendente, acrescentaram, pois quando a disfuncionalidade do cérebro é tal que o paciente está em coma profundo, é preciso que as estruturas cerebrais, que sustentam a experiência subjetiva e a memória, estejam seriamente danificadas. Experiências complexas não deveriam surgir, nem deveriam ser retidas pela memória. Van Lommel concluiu: nossa consciência desperta é apenas uma parte da totalidade da nossa consciência indivisa. Há também uma consciência extensa ou intensificada que se fundamenta em campos
de informação indestrutíveis e em constante evolução, e onde todo o conhecimento, sabedoria e amor incondicional estão presentes e disponíveis. Reencarnação. A consciência, pelo que parece, pode persistir na ausência de função cerebral. Será que isso significaria que ela pode reaparecer no corpo e no cérebro de outra pessoa? Vamos examinar com imparcialidade os fenômenos pertinentes. Os fenômenos que sugerem reencarnação consistem em impressões e ideias relatadas por pessoas a respeito de locais, indivíduos e eventos com os quais eles não tiveram contato e nem poderiam ter tido contato na vida atual. Esses fenômenos aparecem rotineiramente na experiência de psicoterapeutas que praticam análise de regressão. Nesse processo terapêutico, os terapeutas colocam seus pacientes num estado levemente alterado. A hipnose não é necessária, uma vez que exercícios de respiração, movimentos rápidos dos olhos ou simples sugestões são normalmente suficientes e fazem com que remontem de suas experiências atuais para experiências de seu passado. Eles podem, com frequência, levá-los de volta ao início de infância, à sua fase de bebê e ao nascimento físico. Vem igualmente à tona. 145/218. Experiências que parecem corresponder ao período da gestação no útero. Com interesse, e, de início, muito inesperadamente, os terapeutas descobriram que eles podiam levar os seus pacientes até além do útero e do nascimento físico. Depois de um intervalo de escuridão e quietude aparentes, outras experiências aparecem. São experiências de outros lugares e de outras épocas. No entanto, os pacientes não somente as relatam como a experiência de um livro que leram ou de um filme que viram, mas, efetivamente, eles as revivem. Como os registros de Stanislav Grof comprovam, eles se tornaram a pessoa que vivenciaram. Até mesmo na inflexão da voz, no idioma, que o paciente pode nunca ter chegado a conhecer em sua vida atual, e, se a experiência se refere à primeira infância, os reflexos musculares involuntários que caracterizam as crianças pequenas. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, investigou as experiências de vidas passadas relatadas por crianças. Durante mais de 3 décadas, Stevenson entrevistou milhares de crianças, tanto no Ocidente como no Oriente. Ele descobriu que, entre a idade de 2 ou 3 anos, quando elas começam a verbalizar suas impressões, e a idade de 5 ou 6 anos, muitas crianças relatam identificação com pessoas que elas não viram, sobre as quais não ouviram falar, nem encontraram em suas jovens vidas. Stevenson constatou que alguns desses relatos descreviam experiências de pessoas que já viveram antes, e cujas mortes combinavam com as impressões relatadas pela criança. Às vezes, a criança trazia uma marca de nascença associada com a morte da pessoa com quem ela se identificara, tal como um sinal de ferimento ou uma mancha na parte do corpo onde uma bala fatal penetrara, ou defeitos físicos na mão ou no pé que o morto perdera ou ferira. Uma criança na Índia, chamada Parmod, relatou em detalhes 146/218 uma vida anterior num vilarejo vizinho e conseguiu identificar pessoas e lugares lá existentes com grande precisão e detalhes notáveis. A história de Parmod não é única. Há uma ampla variedade de evidências para experiências de vidas passadas, mas essas evidências
não garantem uma interpretação correta. Pessoas com inclinação espiritual tendem a supor que essas experiências provêm de uma vida anterior, mas isso é apenas uma interpretação. A interpretação mais consistente com o que conhecemos do universo informado é que o nosso cérebro sintoniza o registro holográfico de outra pessoa no vácuo. Experiências de vidas passadas significam recuperação de informação vinda do campo A, em vez de ser a encarnação do espírito ou alma de uma pessoa morta. Imortalidade. Se tudo o que experimentamos ingressa no campo A, nós temos uma explicação racionalmente convincente para experiências que parecem provir de vidas passadas. Mas há uma outra variedade de experiência anômala que também clama por uma explicação, é a experiência de se comunicar com uma pessoa morta recentemente. Não estamos lidando aqui com a situação de reviver a experiência de outra pessoa como se fosse nossa, mas com a de se encontrar com uma pessoa depois que ela morreu. O morto não aparece para nós como um conjunto de experiências que poderiam ter origem na nossa própria existência passada, mas como outra pessoa que, num certo sentido, ainda está viva, pois pode se comunicar conosco. Mais uma vez, devemos passar em revista as evidências pertinentes. Nas experiências de quase morte, nas experiências fora do corpo, nas experiências de vidas passadas e em várias experiências místicas e religiosas, as pessoas parecem perceber coisas que não foram transmitidas pelos seus olhos, ouvidos ou outros sentidos. 147/218. Corporais. Nas EQMS, o cérebro pode estar clinicamente morto, com EEG em linha mortal, e, no entanto, as pessoas podem ter experiências nítidas e vívidas que, quando elas retornam dos portais da morte, elas podem lembrar em detalhes. Nas EFCS, as pessoas podem ver coisas a partir de um ponto do espaço afastado da posição do seu cérebro e do seu corpo, enquanto no arrebatamento místico e religioso, os indivíduos experimentam a sensação de se unir com alguma coisa ou alguém maior que eles mesmos, e talvez maior que este mundo natural, ou superior a ele. Embora, em algumas dessas experiências, a consciência dos indivíduos esteja separada do cérebro físico, suas experiências são vívidas e realistas. Aqueles que passam por elas raramente duvidam que elas sejam reais. Mas a comunicação com pessoas que estão mortas é outra variedade de experiência, ela não implica a encarnação do espírito ou alma de uma pessoa no corpo de outra, mas a persistência do seu espírito ou alma independentemente do corpo. Se isso for verdade, estaria indicando alguma forma de imortalidade. Muitas pessoas parecem vivenciar CAMS, experiências de instâncias de comunicação após a morte. Médiuns como James Van Praagh, John Edward e George Anderson mediaram contatos com milhares de pessoas mortas, descrevendo as impressões que receberam delas. O pesquisador de EQMS Raymond Moody coletou uma ampla variedade de encontros visionários com entes queridos que já partiram. As CAMS frequentemente ocorrem de maneira espontânea, mas também podem ser induzidas. Alan Batkin, um psicoterapeuta idôneo, diretor do Center for Grief and Traumatic Loss, em Libertyville, Illinois, e colaboradores declaram terem sido bem-sucedidos em induzirem a comunicação após a morte em cerca de 3.000 pacientes.
As CAMS podem ser induzidas em cerca de 98% das pessoas que as tentam. Em geral, a experiência acontece rapidamente, quase sempre numa única sessão. Ela não é limitada nem alterada pela 148/218. Aflição do sujeito nem pelo relacionamento que ele tinha com o falecido. Ela também não depende daquilo que os sujeitos que fizeram a experiência acreditavam antes de passarem por ela, sejam eles profundamente religiosos, agnósticos ou ateus convictos. As CAMS também podem ocorrer na ausência de um relacionamento pessoal com o morto, por exemplo, em veteranos de guerra, que sentem aflição por um soldado inimigo anônimo que eles mataram. E elas podem ocorrer sem a orientação de um psicoterapeuta. Na verdade, como o Dr. Batkin relata, guiar o indivíduo que vivencia a experiência inibe o desenrolar da experiência, é suficiente induzir o estado mental necessário para que a experiência aconteça. Esse estado é um estado ligeiramente alterado de consciência, obtido por meio de uma série de movimentos rápidos dos olhos, conhecido como dessensibilização e reprocessamento sensorial. Ele produz um estado receptivo, no qual as pessoas estão abertas às impressões que aparecem em sua consciência. Tipicamente, a experiência de comunicação após a morte é clara, vívida e totalmente convincente. Os terapeutas ouvem seus pacientes descreverem a comunicação com a pessoa morta, ouvindo-os insistir que suas reconexões são reais, e observam repetidamente como seus pacientes mudam quase instantaneamente de um estado de aflição emocional para um estado de alívio e entusiasmo. A história de um jovem que matou inadvertidamente um casal e sua filha ao se desviar para a pista errada de uma rodovia é particularmente esclarecedora. Mark não ficou ferido, mas sua vida mudou a partir daquele dia. Ele acordava todas as manhãs em profunda tristeza e enorme sentimento de culpa. Tentou 2 vezes se suicidar, falhou em 2 casamentos e estava a ponto de perder seu emprego. Então, submeteu-se a uma experiência de cã induzida. De acordo com o relato de Batkin, Mark se sentou em silêncio, com os olhos fechados. 149/218. Depois de um momento, ele disse: "Eu posso vê-los, é a família com a garotinha. Eles estão em pé, juntos e sorrindo, oh, meu Deus, eles parecem felizes e em paz. Eles estão muito felizes por estarem juntos e estão me dizendo que gostam muito de onde estão." Mark continuou: "Posso ver cada um com muita clareza, especialmente a garota. Ela está de pé na frente de sua mãe e de seu pai. Ela tem o cabelo ruivo, sardas, e um maravilhoso sorriso. Posso ver o pai andando para lá e para cá, como se estivesse me mostrando como ele consegue andar. Ele me transmite a sensação de que tinha esclerose múltipla antes de morrer. Mas está realmente feliz porque pode agora se mover livremente." Uma investigação subsequente mostrou que, de fato, o pai tinha esclerose múltipla na época em que morreu. Mark contou para a família o quanto ele se lamentava sobre o que havia acontecido e os ouviu dizer que eles o perdoavam. Ele sentiu como se um enorme fardo fosse retirado dele. Essa experiência é perfeitamente típica. Nas CAMS, as pessoas têm a experiência de que o morto pelo qual elas se afligem está feliz e bem, e com frequência mais jovem do que na época em que morreu.
Uma reconexão com o morto alivia e geralmente resolve a aflição que pesa sobre a mente de quem tem essa experiência. Claramente, as CAMS têm um notável valor terapêutico. Mas o que elas significam? Seriam ilusões induzidas pela aflição. Batkin afirma que elas não se encaixam em qualquer categoria conhecida de alucinações. Portanto, elas são reais. Mas será que os sujeitos realmente encontram o morto por quem estão sofrendo? Isso sugeriria que ele ainda existe de alguma maneira, talvez numa outra dimensão da realidade. Isso seria a verdadeira imortalidade, a sobrevivência da pessoa à consciência, espírito ou alma dessa pessoa, depois da morte física do seu corpo. 150/218. O filósofo norte-americano Chris Bache, que por mais de 20 anos experimentou profundos estados alterados de consciência, escreveu para o autor: no meu trabalho interior, onde quer que eu entrasse em contato com minha vida em estados não ordinários, ela se abria para revelar uma tapeçaria de fios coletivos. Eu não conseguia encontrar qualquer parte da minha existência que não fosse parte da tapeçaria maior da vida. No entanto, ao longo dos anos, aconteceram coisas que pareciam sugerir que algo estava nascendo nessas experiências, algo que iria perdurar além de qualquer sistema de referência anteriormente imaginável por mim, além da existência egóica, totalmente além de qualquer estrutura de espaço-tempo. Descobri que é necessário afirmar a emergência de uma nova e mais elevada forma de individualidade, que é gerada pelo incessante acúmulo de experiências do universo, um acúmulo que se processa tanto por meio dos muitos ciclos de reencarnação como pela integração sistemática, em um ponto de percepção, de vastos territórios de experiência transpessoal. Gustav Fechner, o fundador pragmático dos métodos experimentais na psicologia, chegou quase à mesma conclusão. Quando um de nós morre, ele escreveu depois de se recuperar de uma doença grave, é como se um olho do mundo se fechasse, pois todas as contribuições perceptivas vindas daquela região particular terminam. Mas as lembranças e as relações conceituais que giravam ao redor das percepções dessa pessoa permanecem na vida da Terra maior, tão distintas quanto sempre estiveram, e formam novas relações, e crescem e se desenvolvem através de todo o futuro, da mesma maneira pela qual nossos próprios objetos de pensamento distintos, uma vez armazenados na memória, formam novas relações e se desenvolvem ao longo de toda a nossa vida finita. 151/218. A mística Alice Bailey identificou a vida da Terra maior utilizando palavras consistentes com a ideia de universo informado. Esta palavra, éter, ela escreveu, é um termo genérico que abrange o oceano de energias que estão, todas elas, interrelacionadas e que constituem esse corpo energético uno e sintético do nosso planeta. Portanto, o corpo etérico ou energético de cada ser humano é parte integral do corpo etérico do próprio planeta. O que podemos concluir com base em todas essas experiências não ordinárias e nas evidências que elas fornecem? Uma última reflexão. Ainda há muitas coisas que não entendemos a respeito das extensões mais remotas da consciência humana, mas uma coisa se salienta: a consciência não desaparece quando as funções do cérebro e do corpo terminam. Ela persiste, pode ser chamada de volta e,
pelo menos durante algum tempo, nós podemos nos comunicar com ela. Pelo que parece, o holograma que codifica as experiências de toda uma vida mantém um nível de integração que lhe permite uma forma de existência autônoma mesmo quando ele não está mais associado com o cérebro e com o corpo. Ele é capaz de receber sinais, inputs, vindos do mundo manifesto e de responder a esses sinais. Nessa interpretação, a intuição perene de uma alma imortal não é mais inconsistente com o que estamos agora começando a compreender, graças à ciência, a respeito da verdadeira natureza da realidade. 152/218. 7. A poesia da visão acásica. 7. A poesia da visão acásica. O universo é um mundo cheio de memória, um mundo de interconexões constantes e duradouras, onde todas as coisas informam, agem sobre e interagem com todas as coisas. Devemos apreender este mundo extraordinário com o nosso coração, e também com o nosso intelecto. Este capítulo fala ao nosso coração. Ele chama de volta a antiga intuição de um cosmos repleto de informação, onde todas as coisas são conservadas e onde tudo afeta tudo. Ele oferece uma visão que é imaginativa, mas não imaginária, uma visão poética de um cosmos onde nada desaparece sem deixar um traço, e onde todas as coisas que existem estão, e permanecem, intrínseca e intimamente interconectadas. A visão de um cosmos coerente, interconectado e que, ciclicamente, se auto-renova não é nova. O mais importante entre seus antecedentes históricos é a visão que inspirou a imaginação de incontáveis gerações. Na Índia e por todo o Oriente, a visão de um mundo que emergiu de Akasha. Akasha pode ser descrito racionalmente, em conceitos e palavras fornecidos pela linha de frente da ciência, mas também pode ser representado poeticamente. Uma descrição poética é importante, pois se o mundo onde o campo acásico liga todas as coisas com todas as coisas é a melhor, mais profunda e mais aguçada percepção que nós temos a respeito da natureza fundamental da realidade, devemos não apenas apreendê-la com o nosso intelecto, devemos também permitir que ela ressoe com nossos corações e informe nossos sonhos. Eis aqui, então, a visão acásica do nascimento e do renascimento do nosso universo, endereçada não ao nosso intelecto, mas ao nosso coração. Um plenum sem luz, sem som, sem forma. Ele é, por um lado, preenchido pela consciência primordial, que é o útero de toda a mente e de todo o espírito do cosmos, e, por outro, pelas energias flutuantes a partir das quais todas as coisas passam a existir. No espaço e no tempo. Não existe nada, nothing, nessa plenitude cósmica, e, no entanto, tudo, everything, existe nela, em potencial. Tudo o que pode acontecer, e que acontecerá, está aqui, em tranquila turbulência, sem forma, sem som e sem luz. Depois de uma infinidade de éons cósmicos, uma súbita explosão, que ultrapassa em incontáveis magnitudes, qualquer turbulência já testemunhada ou até mesmo imaginada pelos seres humanos, penetra na turbulência sem forma, um feixe de luz emerge de seu epicentro. O plenum não está mais tranquilo, ele é rasgado por uma força supercósmica que emerge de suas profundezas até então desprovidas de som e de luz. Ele libera forças gigantescas, que transformam o plenum
de um estado virtual informe num processo formativo dinâmico. A superfície forma uma espuma de ondulações de energia que aparecem e desaparecem instantaneamente, formando-se e aniquilando-se numa dança cósmica de velocidade e momentum inimagináveis. Então, o insano ritmo inicial se abranda, e a espuma se torna mais ordenada. As ondulações irradiam para fora do epicentro, banhado em pura luz de intensidade infinita. À medida que a espuma se expande, ela se torna mais granulada. Redemoinhos e vórtices aparecem, já incipientes, pois até agora não passavam de evanescentes padrões de onda modulando a superfície do plenum que evoluía. No transcorrer de outros éons cósmicos, as ondulações de energia padronizada se consolidam em formas e estruturas duradouras. Elas não estão separadas umas das outras, pois 154/218 constituem micropadrões estruturando-se em padrões maiores dentro de um campo de onda comum. Elas fazem parte do plenum subjacente, que entrou em erupção e as criou, e que agora já não é mais sem forma. Cada ondulação é um micromundo em si mesma, pulsando com as energias liberadas do plenum e refletindo em sua micrototalidade a macrototalidade da qual emergiu. Os micropadrões traçam suas carreiras no espaço em expansão da explosão inicial e adquirem estrutura e complexidade. Eles modulam o plenum turbulento, que está cada vez mais estruturado na superfície, à medida que ocorre coesão entre as ondulações, o que dá origem a complexas estruturas ondulatórias, e está cada vez mais modulado abaixo da superfície, à medida que as estruturas em evolução criam vórtices diminutos, os quais se integram em hologramas portadores de informação. O holocampo informado debaixo da superfície e os micropadrões sobre ela evoluem conjuntamente. Sua arquitetura em crescimento enriquece o holocampo, e o holocampo enriquecido informa as microestruturas em evolução. A superfície e a profundidade coevoluem, adquirindo complexidade e coerência. Quanto mais complexas são as estruturas que emergem, mais independentes elas se mostram com relação à profundidade abaixo delas. No entanto, as ondulações e ondas na superfície não estão separadas do meio de onde emergem, mas fazem parte dele e elas se parecem com solitons, as ondas curiosamente semelhantes a objetos que surgem num meio turbulento. As ondulações e ondas se unem com coesão em estruturas elaboradas, sutilmente interconectadas umas com as outras. Num estágio crucial de sua evolução, elas passam a se autossustentar, reproduzindo-se e reabastecendo as energias dispendidas, graças a campos de energia nos quais vêm a se encaixar. Os padrões de onda em evolução não possuem apenas relações externas, eles também possuem uma reflexão interna, graças à qual eles sentem uns aos outros e sentem a profundidade. Essa reflexão interna, que era de início uma sensação básica não articulada, ganha em articulação à medida que as ondas que se autossustentam adquirem estrutura e complexidade. Elas desenvolvem graus cada vez mais aprimorados de reflexão interna, articulando seu sentimento básico do 155/218. Mundo como uma representação de coisas e processos individuais. Elas mapeiam um mundo que as envolve, e mapeiam a si mesmas nesse mundo. Depois de outro éon cósmico, as energias liberadas pela explosão inicial se dissipam através da superfície do plenum. Algumas megaestruturas esgotam as energias livres disponíveis a elas e explodem, espalhando suas microondulações para
dentro do espaço, onde se consolidam em novas megaestruturas. Outras implodem. E num flash final reingressam no plenum do qual emergirão as ondulações que evoluem sobre a superfície de megaestruturas menores se rompem, incapazes de se manter num ambiente de energia em desvanecimento. À medida que o universo envelhece, todas as estruturas complexas e reflexões articuladas desaparecem. Mas, embora a superfície perca modulação, a memória da profundidade não é afetada. Os hologramas criados pelas ondulações permanecem intactos. Eles conservam o traço, o vestígio, das estruturas evanescentes da superfície juntamente com seus sentimentos e reflexões. Agora, outro feixe de luz rasga o plenum, rompendo sua turbulência tranquila. E o revivendo com outra explosão formativa, um novo universo nasceu. Dessa vez, as ondulações e estruturas que se formam na superfície não aparecem aleatoriamente. À mercê do acaso, elas derivam de um plenum informado com o holotraço, o vestígio holográfico de ondulações e ondas anteriores. O drama cósmico se repete um tempo depois de outro. Novos feixes de luz irradiam. Para fora do epicentro, outra multidão de ondulações se move para fora, para dançar, para se unir coisas, sentir e refletir. O novo universo termina quando as ondulações e as estruturas que ele gerou se desvanecem na superfície. Mas os hologramas, criados por elas nas profundezas, informam o próximo universo, que nasce quando explosões futuras rasgam o plenum. Tempo após tempo, o drama cósmico se repete, mas não se repete da mesma maneira. Ele se constrói sobre seu próprio passado, sobre a memória das ondulações e ondas que aparecerão e então desaparecerão em universos anteriores. Em universo após universo, o plenum gera estruturas de microondulações e megaondas. Em cada universo, as ondulações e ondas desaparecem, mas suas 156/218 memórias sobrevivem. No próximo universo, aparecerão novas estruturas, mais elaboradas, com reflexões mais articuladas do mundo ao seu redor. No decorrer de inumeráveis universos, o pulsante metaverso realiza tudo o que o plenum primordial continha potencialmente. O plenum não é mais sem forma. Sua superfície é de uma complexidade e de uma coerência inimagináveis, sua profundidade está plenamente informada. A protoconsciência cósmica que dotou o plenum primordial com seus potenciais criadores de universos torna-se uma consciência cósmica plenamente articulada. Ela torna-se, e desse tempo em diante, eternamente a mente autorrealizada de Deus. 157/218. O fenômeno da coerência, um exame mais aprofundado das evidências científicas. O fenômeno da coerência. Um exame mais aprofundado das evidências científicas. A teoria integral de tudo desenvolvida neste livro se baseia na premissa de que as formas não locais de coerência, descobertas nos vários domínios de investigação, podem ser rastreadas até um tipo específico de informação, a saber, a informação. O campo que registra e transmite informação na natureza, como já dissemos, é o campo A. Vamos agora fazer um exame mais aprofundado das evidências científicas da coerência não local, que são, ao mesmo tempo, as evidências de um campo que é responsável por ela. Examinaremos o fenômeno da coerência no mundo do quantum, no universo em seu todo, nos domínios da vida e na esfera da consciência humana.
Coerência no mundo quântico. A não localidade quântica. Os pontos materiais de Newton e os átomos de Demócrito podiam ser definidos sem ambiguidade por meio de conceitos como os de força, posição e movimento, mas o quantum não pode. Como vimos, sua descrição é complexa e intrinsecamente ambígua. Os quanta de luz e energia que se manifestam em experimentos sofisticados não se comportam como equivalentes minúsculos de objetos